Boa tarde, meus amigos. Estamos nós aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos. Nesse horário, nós estudamos a história do povo hebreu, na realidade, um resumo da história do povo hebreu, não é? Hoje são 12 de março de 2021 e nós vamos para a nossa 20ª aula. Então, nós já fizemos uma grande trajetória da história desse povo e semana passada nós falamos sobre o sacerdócio de Arão, irmão de Moisés, e do porquê ele foi escolhido por Deus para ser o sacerdote. Mas não só ele, toda a família, se integrou nesse sacerdote e o cargo era um cargo eterno. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessas 12 tribos de Israel, que se formou a partir de Jacó e que deu origem ao povo de Israel, não é? Esse povo que nós conhecemos. Então, nós vamos iniciar hoje conversando, conhecendo um pouco mais dessas 12 tribos de Israel. Eu hoje vou começar a história a partir de Salomão. Então, eu não falei de Davi, mas mais tarde eu vou voltar para falar um pouco sobre Davi e Salomão. Mas nós vamos começar a partir de Salomão, bom? Então eu vou ligar o ecrã para a gente começar o nosso estudo. Vamos partilhar aqui o ecrã. Deixa eu diminuir aqui essa... Vamos lá. Aí aqui. Opa, deixa eu voltar. Resumo da história do povo hebreu. Aula 20. Se alguém ainda não souber o que significa aquele logotipo, CEFA é Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, vamos dar início à nossa 20ª aula do resumo da história do povo hebreu. Tribos de Israel. Hoje nós vamos falar sobre essas tribos, como elas se formaram, o que vai acontecer. Vamos falar sobre quem liderou cada tribo dessa e como elas se formaram. Inicialmente, as 12 tribos de Israel foram formadas assim: Ruben, Benjamim, José, Naphtali, Azer, Gad, Dan, Issacar, Zebulon, Judá, Levi, Simeão. Aqui nós temos os 12 filhos de Jacó, cada um deles responsável por uma extensão de terra e pelo comando de um grupo de pessoas, de um grupo de hebreus. E normalmente essas extensões de terra eram grandes, e o número de pessoas que fazia parte como matriz das tribos também era um número grande. Então essas são inicialmente as 12 tribos de Israel. Qual a origem das 12 tribos de Israel? A origem das 12 tribos de Israel está descrita no livro de Gênesis, na Bíblia, o primeiro livro, O primeiro livro escrito por Moisés. Ali vemos descritos os nascimentos dos 12 filhos de Jacó, porque nós sabemos que Jacó é aquele que traiu o irmão, Era Esaú e Jacó, traiu o irmão, aí fugiu, se casou,
se apaixonou por Raquel, não é? Se eu não me engano, Raquel, mas o pai não queria porque que ele se casasse com Raquel, porque ela era jovem, então ele obriga Jacó, engana Jacó, e ele casa com a irmã mais velha, sem saber. E depois ele vai e casa novamente. Ele casa com Raquel. E aí ele tem um monte de filhos. Depois ele casa também com a serva de Raquel, a serva da outra irmã, e se forma um grande conflito, porque ele tem muitos filhos, e a vida dele não é fácil. Mas agora, mais tarde, ele se arrepende do que ele fez. Então Deus dá a ele essa graça de que seus filhos seriam os líderes das tribos de Israel. Então cada um dos filhos dele se tornou líder. Esses 12 filhos foram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Assé, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Lembramos também do problema que aconteceu com José, porque os irmãos, o problema da família dele foi tão grande que os próprios 10 irmãos se reuniram para sequestrar José e mandarem ele embora. Eles entregam ele, vendem ele para os egípcios, né? Para uma caravana que estava passando. E eles levam José. E Benjamim era muito pequenininho. Eles iam matar José. Só não mataram porque Rubem intercedeu. Mas então eles decidiram vender José. E José é vendido como escravo para o Egito. Depois, mais tarde, tem toda aquela história, né? Ele se torna um grande governador, o segundo homem mais poderoso do Egito, e consegue trazer toda a família e o pai para o Egito. E eles vivem durante pelo menos 200 anos, mesmo depois da morte de José, uma vida próspera no Egito. Mas aí, depois de um certo tempo, há uma mudança de governo no Egito, e o novo faraó que entra não aprecia os hebreus e os transforma em escravos. Eles ficam mais de 200 anos como escravos, até que são libertados por Moisés, aí tem o advento das 7 pragas, e aí eles partem no êxodo, atravessando o Mar Vermelho e seguem, né? E aí eles se constituem em uma nação poderosa, rica, mas as questões religiosas, as questões políticas, continuam trazendo problemas entre o povo hebreu. Então aqui nós temos aqueles 12 filhos de Jacó. Aqueles que viviam no deserto, sendo que 10 deles venderam José, venderam um dos irmãos, porque justamente José e Benjamim eram os mais queridos de Jacó, porque eram filhos de Raquel, da mulher que ele sempre amou. E os outros filhos eram de mulheres por quem ele nunca teve muito carinho. Essa predileção de Jacó por esses dois vai criar todo esse problema familiar. Predileção que ele não esconde, né? Esse é o grande problema. Mas esses 12 nomes, esses 12 nomes iniciais, ainda não vão corresponder exatamente às 12 tribos. Inicialmente, eles formam essas 12 tribos, mas com o passar do tempo vai haver uma modificação. Mais tarde, depois da fuga do povo de Israel do Egito, Deus define que a tribo de Levi, terceiro filho de Jacó, dessa tribo é que sai Arão, o irmão de Moisés, seria uma tribo separada para servir ao Senhor, principalmente como sacerdotes e em ministérios diversos do culto a Deus. Lembra que nós falamos de Arão? Arão era da tribo levita. Então, o Senhor se agrada por Arão, pela sua humildade, pelo seu arrependimento, pelo seu pedido de perdão, pela sua preocupação com o povo pecador. E Deus dá a Arão o título de grande sacerdote, um dos cargos mais importantes do povo de Israel.
E não só para ele, para toda a descendência de Arão. E é um cargo vitalício, é um cargo eterno. Mas, nesse caso, a tribo de Levi, que passa a abraçar essa função, ela não poderá mais ser dona de terras, porque ela vai servir ao Senhor. Então, ela não poderia mais ter um território específico. Então, Deus define que essa tribo de Levi seria uma tribo separada para servi-lo exclusivamente. E não teria um território específico na Terra Prometida. Porque estaria sempre voltado para o Senhor. No lugar de Levi e no lugar de José, porque José não sai do Egito, não é? José morre no Egito, porque eles ficam 400 anos no Egito. Quando Moisés, Jacó, depois ele chega a ficar uns 18 a 20 anos no Egito, e ele morre. Mas ele pede para ser enterrado na terra dele. Então o filho leva os restos mortais, diz do pai, para a antiga terra dele, porque ele não queria ser enterrado no Egito. José não. José morre, é enterrado no Egito, mas 200 ou 300 anos depois, quando Moisés sai com o povo de Egito, ele leva os restos mortais de José para enterrar junto com o pai, Jacó. José tem descendentes. Então, o que o Senhor faz? A terra que seria de Levi será distribuída para os descendentes de José, que viviam no Egito e que vão sair também com Moisés. Então, essa terra de Levi é entregue aos filhos, aos descendentes dos filhos de José. Então, será a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, porque ele tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito e Efraim. Assim se formam as 12 tribos, porque José era um deles, mas como ele morre, seus descendentes ficam, como ele tem 2 descendentes, Manassés fica com o território de Levi, José, Efraim com o de José. Novamente, temos aí a formação das 12 tribos. Então, as 12 tribos de Israel estão aí. Bila, que era a mãe, a escrava, né? Essas são as 4 esposas de Jacó. Bila, Raquel, Lia e Zilpa. Então, Bila vai gerar Dan e Naphtali, porque Bila era escrava de Raquel. Lembra que Raquel entregou a sua escrava para Jacó ter filhos com ela? Porque ela estava com dificuldade de ter filhos, ela só vai ter filhos já quando ela está mais madura. Raquel tem os 2 filhos prediletos de Jacó. José, que vai gerar Efraim e Manassés, e José não sai do Egito para a terra prometida. Benjamim. Lia, a outra esposa, irmã de Raquel, ela vai ter Rubem, Simeão, Levi, que vai ser, a tribo de Levi vai se dedicar ao sacerdócio, então não terá direito à terra. Judá, Issacar, Zebulon. E Zilpa, a escrava de Lia, vai ter Gade e assim se formam as 12 definitivas tribos de Israel. Então aqui nós temos o território de como esse grupo se formou, né? Cada território desse pertence. Manassés fica com um território grande, porque ele era o filho primogênito de José, então ele fica com o território que seria de Levi. Né? Na realidade, o território de Levi. E José teria. Manassés, na realidade, esse território de Manassés seria de José, fica com seu filho mais velho. E de Levi é o que fica com Efraim, que era o outro filho de José. Então, essa é a formação. A gente percebe que é um território imenso. Esse território imenso aí é essa região da Palestina. Ela é banhada pelo Mar Morto, é banhada também pelo Mar Mediterrâneo e também ao norte haverá
o mar da Galileia. Então, e cercada por povos bélicos, grandes adversários dos israelitas, os amareus ao norte, aos amonitas, os moabitas, Edom, os amalequitas, quando eles travaram a primeira batalha, logo assim que atravessaram o Mar Vermelho, os filisteus. Eu não lembro da história dos filisteus? Daquele que cortou o cabelo, como é que é o nome? Dalila e Sansão. Sansão era um filisteu. Lembra da história de Sansão, que Dalila cortou o cabelo de Sansão? Os filisteus eram um povo muito violento, muito violento. Então, esse era o povo, eram os povos pagãos, idólatras, que estavam em volta do território palestino, desse território que formavam as 12 tribos de Israel. Aqui nós vamos falar um pouquinho do rei Salomão. Mais tarde eu vou fazer um estudo sobre ele e sobre Davi. Então, o rei Salomão foi considerado um dos reis mais sábios e poderoso de todo o estado de Israel. No auge do seu governo, ele estabeleceu, realizou coisas maravilhosas. O seu governo foi um governo muito poderoso, aonde o povo de Israel alcançou um esplendor fantástico. Ele era realmente um escolhido de Deus, assim como Davi. Mas, como todo homem poderoso, né, era quase como um Deus na terra. Mas ele era um homem, e nós podemos dizer que tinha pés de barro. Ao mesmo tempo que era de uma grande sabedoria, de um grande poder, os seus adversários temiam Salomão, temiam seus exércitos, porque agora o povo de Israel é um povo muito poderoso. Já se passaram quase 500 anos desde que eles atravessaram o Mar Vermelho. É um povo muito poderoso, muito poderoso. E ele cria todo esse esplendor. Mas com o tempo, o poder começa a abalar esse grande homem. E ele também promove inúmeros casamentos. Vocês lembram qual foi o problema de Jacó? Ele foi contra a lei. Porque na lei está lá, não cometerás adultério. É um dos mandamentos. E desse grupo todo, talvez o único que tenha obedecido isso tenha sido Isaac. Porque Isaac respeitou essa ordem do Senhor. Jacó, seu filho, não. Casou-se com 2 irmãs, ainda com os escravos, deu aquela confusão toda. Na realidade, quase nenhum deles seguiu essa ordem. Mas Isaac, sim. Tanto é que ele foi um dos únicos que não foi rebatizado. Mas Salomão não seguia esses preceitos, né? Os preceitos do Senhor, as leis do Senhor. E se casa inúmeras vezes. E a grande maioria de suas esposas eram de povos politeístas, povos idólatras. Então já começou a perceber o problema, né? Ele fazia parte de um grupo religioso, de um povo que tinha um Deus único. E ele se casa inúmeras vezes, né? Centenas de esposas, a maioria delas politeístas. É lógico que vai ter uma influência. E é isso que nós vamos ver. Um profeta chamado Aías. O rei Salomão, filho de Davi, o mais sábio dentre os reis de Israel, nos últimos anos de sua vida, viveu mergulhado na idolatria. Principalmente em consequência de ter como esposas várias mulheres politeístas. Então,
ele acaba se envolvendo com essa idolatria. Ele também, por influência das suas esposas, não é? Que exerciam, é claro, um poder sobre eles, porque elas tinham famílias, tinha todo um aparato governamental. E ele passa também, a partir de uma certa idade, a idolatrar outros deuses pagãos, fugindo, né? Fugindo daquela do primeiro ao segundo mandamento. Está lá. Não adorarás outros deuses. Então, ele foge dessa linha religiosa, que era muito importante para o povo hebreu, para aquele hebreu que realmente seguia os preceitos da religião hebraica. E isso vai trazer para ele inúmeros problemas. Isso vai trazer para eles inúmeros inimigos. Em face dessa atitude do rei, muitos homens, aqueles que seguiam a religião ali de uma forma muito séria, se insurgiam contra essas práticas idólatras. Inclusive, havia um moço muito valente chamado Jeroboão, ao qual Salomão havia encarregado de dirigir os destinos da tribo de José, que é aquela tribo de Manassés e de Efraim. Então, ele era um jovem muito inteligente, né, que tinha uma visão da vida muito avançada, né, e tinha suas ambições. E Salomão, vendo nesse homem condições de ocupar cargos elevados dentro do governo, o coloca para dirigir os destinos da tribo de José, que era uma das tribos mais importantes, porque era dos descendentes de José do Egito. Um dia, esse moço, né, resolveu sair de Jerusalém, fazer uma viagem. Mas no caminho dessa viagem, ele encontra um profeta chamado Aías, que era adversário de Salomão, criticava Salomão por essa idolatria. E ele encontra esse profeta, e esse profeta resolve conversar com ele. E o profeta, inclusive, estava vestido como eles que usavam um vestido novo, quer dizer, uma roupa nova, né? Uma vestimenta nova. Ao ver Jeroboão, Aías, que era da cidade de Silo, tirou a sua vestimenta e rasgou-a em 12 pedaços. Perceberam o simbolismo? 12 tribos. Ele rasgou a sua vestimenta nova em 12 pedaços e deu 10 pedaços da sua vestimenta a Jeroboão. 10 pedaços. E disse: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, Aías, ele vai trazer uma revelação que ele recebeu de Deus, de Yahvé. Eis, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, que Salomão comandava as 12 tribos, todo o reino de Israel. Então ele diz, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. E se, repare que ele disse que vai dar 10 tribos, não as 12, 10 tribos. E se ouvires tudo que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, te darei Israel. Porque Davi também foi um rei poderoso,
também fez as suas. Mas depois comete vários erros, mas depois ele se arrepende e se entrega ao Senhor, se tornando servo leal ao Senhor. Assim também foi Salomão no início do seu governo. Mas devido às influências das esposas idólatras politeístas, ele se desviou. E aí o Senhor manda esse recado através de Aías para Jeroboão, dizendo para ele que se ele se tornar um homem de Deus, ouvindo as palavras do Senhor, né? Andando pelos caminhos do Senhor. E um desses caminhos é não adorar outros deuses. Está lá, eu peguei aqui até o Evangelho, para a gente dar uma lidinha aqui, ó. Olha aqui, os 10 mandamentos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Item 2. Aí está aqui. Eu sou o Senhor vosso Deus, é o primeiro mandamento, que vos tirei do Egito, porque eles receberam esses 10 mandamentos no Monte Sinai, depois que eles saíram do Egito. Do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Salomão desrespeitou isso. Não fareis imagens esculpidas. Ora, povos idólatras adoram imagens de outros deuses. Lembra do bezerro de ouro? Nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, não lhes prestareis culto soberano. Primeiro mandamento. E o que fez Salomão? Saiu, deixou de ouvir o Senhor, né? Deixou de andar pelos caminhos do Senhor e deixou de ser um homem reto aos olhos do Senhor, como fez o pai dele, Davi. Então o Senhor o que faz? Procura Aías e diz: darei a governança dessa terra para outro homem. Mas esse homem tem que seguir o meu desejo, tem que fazer o que eu quero, né? Como Davi fez. Então ele faz essa promessa. Ele pede que Aías procure um Jeroboão que ele acredita ser um homem justo, mostrando aí que não é Deus, Yahvé é um enviado de Deus, é um espírito, seria o espírito protetor daquele povo, e ele escolhe Jeroboão, né, para substituir Salomão. Lógico que terão consequências. Salomão, ao saber dessa profecia, mandou que matassem a Jeroboão. Afinal, ele não vai aceitar. Não foi assim com todos eles? Lembra quando Caifás, acho que é Caifás, fica sabendo que um novo rei ia nascer, o que ele fala? Manda matar esse rei. Manda aí. Não importa seja criança, manda matar. Então Salomão, ao saber dessa profecia, mandou que matassem a Jeroboão. Mas Jeroboão tinha amigos no governo, no povo, e fica sabendo da ordem. O que ele faz? Ele foge para o Egito. Jeroboão, quando a profecia se espalha pelo povo, muitos que não aprovavam as práticas idólatras de Salomão, e era um grupo grande de pessoas, decidem apoiar Jeroboão. E dizem para Jeroboão: ó, vamos fazer uma revolta e vamos matar o rei, tirar o rei do poder, e você assume o governo. Você assume o trono. E assim ficou aquele clima de revolta, né? Que levou algum tempo. Jeroboão ainda tentou se manter ali em Israel, né? Ainda tentou lutar, porque havia um grupo grande ao lado dele. Mas ele percebeu que Salomão tinha muito poder, até porque esses povos idólatras, que eram parentes das esposas, ele tinha muitas, ficaram do lado de Salomão, é claro, porque ele
dava a eles várias vantagens. Então Jeroboão viu que não tinha condições de tentar tomar o trono ali, porque se ele tentasse isso, ele seria morto. Então ele foge para o Egito, né? O pessoal, os amigos dele também decidem isso, ele vai para o Egito. E fica lá no Egito durante muitos anos, aguardando a morte do rei. Né? Então, nós sabemos que até o reinado de Salomão, até ali, naquele momento, enquanto Salomão foi rei, o povo judeu era composto dessas 12 tribos, descendentes dos filhos do patriarca Jacó. Não mudou. Enquanto ele foi rei, haviam as 12 tribos. E Jeroboão está lá no Egito, esperando que se cumprisse a profecia de Aías. Mas ele sabia que não tinha condições de derrubar Salomão. Então era preciso deixar Salomão morrer. Com a desencarnação de Salomão, no ano de 935 antes de Cristo, na realidade, nós não sabemos exatamente essa data, se é essa data, mas os historiadores dizem que é por aí. 10 dessas tribos, né, porque quando Salomão morre, o que Jeroboão faz? Os amigos de Jeroboão decidem trazê-lo de volta para cumprir com a profecia. Mas 10 dessas tribos, né, se recusaram a passar para o domínio do filho de Salomão, que chamava-se Roboão, porque era o certo. Salomão morre, seu primogênito assume o trono. Só que 10 tribos estavam do lado de Jeroboão. Olha o poder que Jeroboão construiu nesse tempo que ele estava no Egito. Porque ele estava lá, mas os adversários de Salomão foram crescendo, justamente tudo por causa dessa idolatria que ele permitiu que acontecesse. Então, das 12 tribos, 10 tribos se insurgiram contra Salomão. E quando ele morre, 10 dessas tribos se recusam a passar para o domínio de seu filho Roboão. Eles não querem. Preferindo aliar-se a essas 10 tribos para fundar ao norte da Palestina o reino de Israel, cuja capital dali por diante passaria a ser Samaria. Lembra da Samaria dos samaritanos? Assim se forma Samaria. Ela é fruto de 10 tribos que se insurgiram contra Salomão e não aceitaram ficar sob o domínio do filho de Salomão, Roboão. E assim eles fundam o reino de Israel e capital Samaria. 2 outras tribos, de Judá e de Benjamim, permaneceram na legalidade. Afinal de contas, pela lei, Roboão era o verdadeiro herdeiro. Ele era o herdeiro, não é? Então eles seguem a lei, estabelecendo, sob a égide de Roboão, filho de Salomão, o reino de Judá, tendo Jerusalém por capital. Cumpriu-se assim de forma integral a profecia de Aías, que ouviu do Senhor que deveria procurar Jeroboão e dar a Jeroboão 10 tribos. E assim aconteceu. Não é? Jeroboão passa a liderar as tribos de Israel. E 2 tribos vão formar, sob o governo de Roboão, o reino de Judá, que fica no sul. Então, nós temos aqui o reino do sul, formação 2 tribos, Benjamim e Judá, capital Jerusalém. Local de adoração, templo de Jerusalém. Lembra quando a samaritana fala para Jesus que ele, o povo da Samaria, adora em um outro lugar? E ela diz, mas o Senhor diz que nós temos que adorar em Jerusalém? Então, uma família reinante da Mivi
Era a família de Davi. Por quê? Porque Davi era o pai de Salomão e Roboão era o filho de Salomão. Então, mantinha-se a linha sucessória na tribo de Judá. Nessa tribo teve bons e maus reis. 19 reis e uma rainha governaram. E ela existiu durante 359 anos. Né? E aí nós vamos ver isso aí, que o reino caiu em 587 a.C., levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Então aí se cumpre a profecia de Aías. O reino se divide. 10 tribos ficam com Jeroboão e 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão. Isso chama-se o cisma. Vocês já não ouviram falar sobre o cisma? Isso é o cisma. E dessa forma que vão surgir os nomes israelitas e judeus. Nós temos ao norte da Palestina, nós vemos lá o Mar da Galileia, o reino de Israel, com a capital na Samaria, que será a terra dos samaritanos, governada por Jeroboão, formada por 10 tribos. E o reino de Judá, ao sul da Palestina, governado por Roboão, filho de Salomão, que formado pelas 12 tribos, Judá e Benjamim. Esse é o cisma hebraico. Tão famoso na história, quem já ouviu a história do povo hebraico, é o cisma, é a divisão do reino de Israel. E dessa forma, esses nomes vão surgir. Israelitas, os que faziam parte da tribo de Israel, logicamente mais tarde vai ter uma modificação, né, a gente sabe, e do reino de Judá serão judeus, israelitas e judeus. Um único povo, mas dividido. Não é o que existe hoje ainda. É um único povo, mas que permanece num cisma até hoje, no território da Palestina. Olha o território de Gaza, a faixa de Gaza. Ainda o cisma. O problema daquela época continua até hoje. Brigas políticas, questões religiosas. Um só povo dividido. É o cisma hebraico que permanece até hoje, gerando muita dor e muito sofrimento. O tempo passa, mas a história, os problemas, as dificuldades do homem continuam as mesmas, não é verdade? Olha que coisa. Agora, Jeroboão foi escolhido por Aías, porque o Senhor, na realidade, foi escolhido pelo Senhor, que disse o que para Jeroboão? Diz aqui, ó, eu vou ler. E se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Só que Jeroboão, com o passar dos anos, se torna um déspota, escolhido pelo Senhor. Se torna um déspota. Entretanto, ele não seguiu os conselhos dados por intermédio de Aías. E para melhor consumar a cisão dos dois grupos, israelitas e judeus, passou a tratar a lei de Moisés à sua maneira, porque eram 2 reinos, reino de Israel, reino de Judá. 2 capitais, Samaria e Jerusalém, mas a religião era uma só. Continuava sendo uma única religião, apesar do cisma. Só que ele começa a tratar a lei de Moisés à sua maneira, restabelecendo a idolatria lá da época de Abraão. Lembra que Abraão sai de Ur, na Caldeia? Que Abraão também era de um povo idólatra, né? Que vivia era a Mesopotâmia, e ele vai mudando. Lembra que a esposa, que Raquel,
Raquel, esposa de Esaú, de Jacó, quando ela sai, eles vão embora e Jacó resolve se fazer as pazes com o irmão, lembra? Esaú que tinha enganado, que a esposa dele roubou os ídolos do pai dela. Roubou os ídolos do pai dela, levou e o pai foi atrás querendo os ídolos dele. Então, essa questão de idolatria sempre esteve junto desse povo. Então, o que faz Jeroboão? Restabelece a idolatria, erigindo bezerros de ouro e criando ainda um corpo sacerdotal próprio. Lembra que o Senhor escolheu a tribo de Levi, no caso, representada até por Arão, irmão de Moisés, para ser uma tribo que serviria somente ao Senhor? Até então era assim. Mas Jeroboão resolve mudar tudo. Ele desrespeita as promessas, a aliança feita com o Senhor. E começa novamente a praticar a idolatria. E foi pela idolatria que ele conseguiu, da idolatria de Salomão, que ele conseguiu o poder. Lembra? Porque ele também era contra as práticas idólatras de Salomão. E as 10 tribos confiam nele, não é? Confiam nele, porque ele era contrário à idolatria. E agora o que ele está fazendo? É um ato hipócrita. Ele se torna idólatra, cria um corpo sacerdotal próprio e começa a querer mudar religião. Religião que nunca foi alterada. Vejam com cisma, os dois povos respeitavam a lei do Sinai e o código de mosaico. Isso vem lembrar bem, né? Fazendo uma analogia com a humanidade. O homem, né? Ele muitas vezes, quando está nas suas dificuldades, ele procura Deus. Ele procura Deus, se aproxima de Deus, faz 1000 promessas a Deus, não é verdade? Se entrega, e aí oferece o seu coração ao Senhor, e aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar, ele começa a crescer, porque ele está ali se esforçando, trabalhando, mas de repente, muitas vezes, ele de repente começa a ouvir certas palavras, ele começa a se deixar levar por certos interesses e vai abandonando aos poucos a proximidade com o Senhor. A gente não vê isso. Hoje mesmo, Rosângela estava falando sobre isso no livro dos médiuns, sobre a questão de alguns médiuns que começaram fazendo um trabalho maravilhoso junto ao Senhor. Mas depois, o poder, a ambição, né? A idolatria que começa a se fazer em torno dele. E o que ele faz? Ele vai abandonando. E como nós somos espíritas, ele então decide o quê? Não sou mais espírita. Eu agora tenho que abrir tipografias, lojas, não é? Porque eu tenho que crescer. O que é isso? É Salomão e Jeroboão, que antes eram muito humildes, né? Jogando o joelho no chão, adorando o Senhor, mas quando o poder, o brilho da vaidade começa a tomar conta das pessoas, elas começam a abandonar o Senhor e começam a erigir bezerros de ouro. E até às vezes criam sim grupos religiosos aí, meios estrambólicos, né? Criando aí igrejas, templos, religiões que não tem nada a ver com o Senhor. Um grupo, um corpo sacerdotal próprio. Isso é muito comum. Aconteceu com Salomão, aconteceu com Jeroboão e acontece hoje. 2 séculos mais tarde, após numerosos conflitos entre eles, porque essa questão de Jeroboão,
Isso deu muitas brigas. E os descendentes de Jeroboão também, né? Também continuaram. Jeroboão se tornou, vai ter um momento que o filho dele vai ficar doente. O filho dele vai ficar doente. E aí, quando o filho dele fica doente, Aías já está bem velhinho, mas ainda está vivo. Jeroboão já está com seus 50 e poucos anos. E ele tem um filho. Ele tem um filho. E o filho fica doente. O que ele faz? Ele pede à esposa que se disfarce e vá procurar Aías. Aí me lembrou lá de Saul e Samuel. Lembra que o rei Saul foi buscar uma pitonisa para buscar notícias do plano espiritual e pedir para falar com o profeta Samuel? Só que ele tinha dado ordem para que as pitonisas fechassem as portas. Mas, como era interesse dele, ele vai. Está lá no livro de Reis. Então, Aías faz a mesma coisa. Vira para a esposa assim, ó, se disfarça para ninguém saber que é você, procura o profeta Aías e pergunta para ele se ele pode fazer alguma coisa para salvar o meu filho. E a esposa vai. Quando ela vai chegando na porta de Aías, Aías olha e diz para ela, por que você se disfarçou e veio aqui a mando do seu marido para pedir ajuda para o seu filho? Ela toma aquele choque. Como é que Aías sabia? Porque ele era um profeta. Um médium, né? Lembra da aula de ontem da presciência, da dupla vista que nós tivemos? E aí ele diz para ela, volte e diga para Jeroboão que assim que você botar os pés dentro de casa, seu filho ia morrer. Esse é o castigo por ele ter deixado de seguir o caminho do Senhor. E ela volta apavorada. Quando ela entra dentro de casa, Jeroboão está chorando. E ela pergunta, por quê? Nosso filho está morto. Né? E a partir daí, a vida dele só dá problemas. E aí ele morre numa situação muito difícil. E essas cisões, essas brigas continuam. Porque quem vai substituí-lo continua com essa idolatria, continua com esse politeísmo. Isso dura 2 séculos. As duas tribos brigando. A tribo do norte, que é a tribo do reino de Israel, e a tribo do sul, que é a tribo de Judá. Mas outros povos vizinhos vão crescendo. E há um povo chamado povo assírio, que era um povo altamente militar, com um exército poderosíssimo. E aí eles invadem a Palestina. E expulsam toda a população. Toda a população. Na realidade, eles levam as 12 tribos como escravas para a Babilônia. Vão todos. Todos assim, né? Grande parte do povo. Ficam alguns ali, mas a grande parte das 12 tribos vão. E lá eles ficam muitos e muitos anos no cativeiro da Babilônia. Nós vamos falar sobre isso. Durante esse período que lá estão, a tribo de Israel, que era a tribo voltada para a idolatria muito forte, que era a tribo de Jeroboão, que começou contra a idolatria e depois tudo, ela acaba se dispersando. Ela acaba se misturando com aquele povo de lá. E ela perde as suas raízes, porque eles são levados, é uma multidão. Né? É uma multidão que é levada. As 12 tribos são levadas para lá. Dessas 12, são as 12 tribos que são os 2 reinos. O reino de Israel e o reino de Judá, que formavam as 12 tribos, não é verdade? O reino de Israel era formado por 10 tribos e o reino de Judá por 2 tribos. Eles são levados como escravos. Ficam muito tempo escravos na Babilônia quando ficaram no Egito. E acabam se misturando com aquele povo. Mas acontece um fenômeno interessante. As 10 tribos acabam se misturando entre aquele povo politeísta e acaba desaparecendo como povo hebreu. Mas as 2 tribos,
As tribos de Judá, não. Apesar de muito tempo na escravidão, eles se mantêm unidos. Então, tá aí. E, posteriormente, somente quando eles conseguem se libertar, foi através de Ciro, né? Ciro, que dá liberdade a eles, desse grupo, só as 2 tribos do rei de Judá regressaram à terra de seus ancestrais. Porque eram aqueles que, apesar de serem descendentes de Salomão, que tinham práticas idólatras, eles foram, com o tempo, se transformando. Quando veio o cativeiro, eles perceberam o quê? Que se eles não deixassem as práticas idólatras, eles iam se perder. Então, eles voltam ao Senhor. Eles voltam a seguir os caminhos do Senhor. Eles abandonam as práticas idólatras e eles se fecham na religião judaica, na religião do Senhor. E aí eles regressam à terra de seus ancestrais. Quantas das tribos de Israel desapareceram, misturando-se com outros povos. Depara-se, pois, das narrativas do Velho Testamento, que nem Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, nem Jeroboão, rei de Israel, se mantiveram livres da idolatria, né? Porque Roboão, por influência do pai, Salomão, continuou ali. Lembra que eles ficaram 200 anos brigando? Nesses 200 anos, os 2 reinos realizaram práticas idólatras, afastaram-se dos caminhos do Senhor. E por isso seus reinos foram invadidos e suas populações dispersas. Tudo por não obedecer às advertências do alto. Então, quando o inimigo atacou, os assírios invadiram, eles estavam fracos. Estavam há 200 anos lutando uns contra os outros, os israelitas contra os judeus, e era o mesmo povo, adorando o bezerro de ouro, né? Preso às questões materiais, afastados do caminho de Deus. E o que acontece? Quando isso acontece, podemos fazer uma analogia? Eu acho que podemos, não é? Quando nós nos afastamos do Senhor e nos entregamos às práticas materialistas, à vida materialistas, o que acontece? Nós nos tornamos fracos. E aí, suscetíveis de receber o quê? O ataque que vem de fora. Não é assim? É assim. Quando a gente se afasta do caminho do bem, quando a gente se afasta do evangelho e diz assim, esse negócio é coisa de gente fanática, eu quero viver, religião é ópio do povo, esse negócio de Jesus, isso é para essas velhas aí, eu quero curtir a vida. Então, quando você não é capaz de dedicar nem um minuto, nem uma hora do seu tempo ao Senhor, ao Criador, e você nega as oportunidades que Ele te deu nas reencarnações para buscar crescer, reparar e servir ao próximo, você se enfraquece. Porque o mundo não pode te dar a proteção que o Senhor dá. Lembra de Moisés na batalha contra os amalequitas? Ele dizia o quê? Quando Moisés elevava o olhar para cima, a ajuda do alto vinha. Quando ele abaixava o olhar para a terra, os seus guerreiros fraquejavam. E aí o inimigo se tornava mais forte. E aí ele tinha que levantar a cabeça novamente. Então, quando a gente busca a questão material, quando a gente busca servir mais a Mamon do que a Deus, a gente se enfraquece. E aí nós ficamos vulneráveis aos ataques das trevas. Tudo por não obedecerem às advertências do Senhor. Lembra? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque ele pede apenas o amor e a caridade. Mas quando eu não quero seguir essas exortações do Senhor, eu me torno como aquele indiferente, não é?
que fica olhando o vento. Lembra que nós falamos sobre isso? O vento joga para lá, o vento joga para cá. E depois ele é lançado pelo vento também de um lado para o outro. Percebe como os estudos vão se encaixando? Mas vamos seguir aqui. O que é diáspora? Os judeus foram vítimas de inúmeros exílios e dispersões pelos povos que os conquistaram, assírios, caldeus e romanos. Porque essa fraqueza deles permaneceu com eles durante muito tempo. Essa idolatria, essa não obediência à palavra do Senhor. E a vaidade do tal do povo escolhido, né? Povo escolhido, de considerar os outros inferiores. Então, assim, eles sofreram inúmeros exílios. E essas dispersões que eles receberam ao longo da sua história, recebeu o nome de diáspora. Então, aconteceram diásporas antes do Cristo, isso aconteceu lá da Babilônia, e diásporas depois do Cristo. Depois do Cristo, né? Então, nós vamos conhecer aqui algumas dessas diásporas sofridas por esse povo de Israel. Porque agora ele é formado apenas do reino de Judá, porque o reino de Israel desapareceu. E aí vai acontecer que esse povo de Judá vai acabar assumindo também o nome do outro povo que desaparece, em meio àquele povo pagão. A invasão dos assírios e babilônicos. Isso aqui aconteceu antes de Cristo. Foram as diásporas antes do Cristo, tá? A separação dos dois reinos, de Israel e Judá, enfraqueceu os hebreus. Claro, eles eram um povo único, as 12 tribos. Eram fortes, eram poderosos. Quando acontece o cisma, quando acontece a divisão desse povo, eles enfraquecem. Eles enfraquecem. A família ficou dividida. Eles enfraquecem. Em 722 a.C., os assírios invadem o reino de Israel e expulsam os judeus. Então, ali, eles sofrem a primeira diáspora antes de Cristo, lá no tempo antigo. Em 587, os assírios invadem o reino de Israel e expulsam os judeus. Novamente. Em 587, né, em 722 a.C., os assírios invadem o reino de Israel e expulsam os judeus. Aí depois, eles voltam, ficam 100, quase 200 anos fora do território. Aí eles conseguem voltar. Em 587 a.C., os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, rei do segundo império babilônico, outro povo, né, muito poderoso, tomaram o reino de Judá, porque o reino de Israel já tinha desaparecido. Lembra? Olha lá, em 722, eles levam o povo de Israel quase todo para o exílio, para a escravidão. Para a escravidão. Em 587, e o povo de Israel desaparece, acaba se misturando lá nas práticas idólatras e desaparece. Aí, em 587, os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, rei do segundo império babilônico, volta, invade o reino de Israel, invade toda a Palestina, podemos dizer assim, e faz escravo o reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém. E levam os hebreus para trabalharem na Babilônia como escravos. Este momento ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. E quando isso acontece, quando Nabucodonosor invade o reino de Judá, ele manda destruir completamente o templo de Jerusalém. Aqui aconteceu a primeira destruição do templo de Jerusalém. Eles ficam de 70 a 80 anos cativos da Babilônia. Até que Ciro, o rei Ciro, tem um sonho,
ele tem um sonho. E Daniel, o profeta Daniel, que estava na Babilônia e que havia se tornado um funcionário de alto escalão na Babilônia, que era um homem muito inteligente, ficaram lá 70, 80 anos. A geração que foi para a Babilônia acabou morrendo lá na Babilônia, ficaram seus descendentes. Mas esse grupo que ficou, que era formado pelo rei de Judá, eles eram muito coesos e firmes ali, seguidores da religião. E Daniel se torna um homem poderoso dentro do reino, na Babilônia, né? Apesar de ser hebreu. Ele era quase como um governador lá, foi colocado por Ciro. E aí, Ciro tem um sonho, e Daniel vai interpretar o sonho de Ciro. E no sonho era uma ordem. E Ciro conhece. Por quê? Por ter tanto contato durante 70 anos com aquele povo, praticamente quando Ciro nasceu, o povo já estava lá escravo, ele conhecia a religião dos hebreus, apesar de ser adorar outros deuses, ele conhecia a religião. Ele conhecia o Deus dos hebreus. E Daniel, eu conversava com ele. Quando Daniel decifra o sonho dele, Daniel diz para ele, o meu Deus quer que você liberte a gente. Porque se você não fizer isso, coisas terríveis poderão acontecer. E aí Ciro resiste um pouquinho e resolve, vamos mandar esse povo embora. E manda o povo embora. E diz assim para o povo, vou mandar junto com vocês. E aí eles vão embora. Mas quando eles chegam em Jerusalém, eles percebem que o templo foi destruído. Em 80 anos ninguém reergueu, o povo ficou lá, não reergueu. Quem estava lá? Alguns samaritanos. Que lembra o rei de Israel, que tinha capital na Samaria? Os samaritanos que não foram levados no primeiro exílio, em 722 pelos assírios, ficaram lá. Só que no território da Palestina ficaram muitos estrangeiros, porque os assírios invadiram o reino, expulsaram os judeus e ficaram por lá. E os samaritanos que lá ficaram acabaram se misturando com aquele povo assírio e se tornaram também idólatras. Não mantiveram a fé firme no Senhor. Quando os hebreus voltaram e viram que o território deles era ocupado por povos estrangeiros, idólatras, e que os samaritanos, que eram descendentes das 10 tribos, tinham se misturado com aquele povo, casado, tipo filho, adorando, eles ficaram revoltados pelos samaritanos. Daí começa a grande raiva dos samaritanos. Então eles mandam uma ordem para Ciro pedindo ajuda financeira. Como Ciro era amigo de Daniel, ele manda. Aí os samaritanos dizem assim, então nós vamos ajudar vocês a construir o templo. Aí os judeus dizem, não queremos. Não queremos a ajuda de vocês. Vocês não são mais puros. Vocês não são mais puros. Aí os samaritanos tentam, porque na realidade Ciro era o grande senhor de toda aquela região. Ele manda eles de volta, mas o poder daquela região estava na mão dos babilônios. Então, os samaritanos vão se queixar com Ciro, mas Ciro diz, não, isso lá resolve entre vocês. E aí os judeus expulsam os samaritanos do reino de Judá. E eles voltam para a região que eles viviam antes, o reino de Israel, com a sua capital Samaria, e lá eles constroem um templo. E passam a adorar o Senhor, do jeito deles, lá na Samaria, e não em Jerusalém. Lembra a passagem de Jesus conversando com a mulher samaritana? Quando ela diz, o meu povo adora aqui nessa montanha, acho que é gerado, nessa montanha, o Senhor. Mas você diz que temos que adorar em Jerusalém, e o Senhor, aí Jesus diz o que para ela? Chegará o tempo que o homem não precisará mais adorar o Senhor, nem o templo lá, aqui na Samaria, nem em Jerusalém, porque o Senhor será adorado em espírito e verdade. Então não precisará mais de templo. Jesus dá esse ensinamento à mulher samaritana por causa disso, porque os samaritanos vão viver lá naquela região antiga do reino de Israel. Lá eles constroem o seu templo e lá eles vão adorar o Senhor. E ele, enquanto outro grupo, vai adorar no templo novo
que foi construído em Jerusalém. E os samaritanos se recusam a adorar o Senhor no templo de Jerusalém. Eles adoram no templo que eles... E Jesus diz para ela, não, o certo é adorar no templo de Jerusalém. Por quê? Por que era ali? Porque o povo de Judá se manteve puro, apesar de terem participado de práticas idólatras. Depois eles se tornaram firmes, tanto que conseguiram voltar e mantinham fé naquela religião, na adoração de um Deus único. Então ele diz, o lugar certo é no templo de Jerusalém. Mas aí depois ele diz, mas haverá um dia que o homem não precisará mais de templo para adorar o Senhor, porque o Senhor é espírito e o homem o adorará em espírito e verdade. Né? Então, Nabucodonosor destruiu e eles foram embora. Após, aí vem Jesus, Jesus nasce, Jesus morre. Mas lembram da aula de ontem da Gênesis? Quando Jesus, pela faculdade da presciência, tem uma visão e ele diz assim, que todo aquele povo de Israel iria sofrer muito. E ele diz, ai dessas mulheres que têm filhos, né? Porque elas irão chorar. Ai daquelas, antes, melhor que fossem estéreis. E ele diz que o templo será destruído, que toda a Jerusalém será destruída. Ele está ali exercendo essa faculdade da presciência, que ele tem em alto nível, todas elas, nós falamos sobre isso. No ano 70 da nossa era, quer dizer, 70 anos depois da morte de Jesus, que a outra diáspora foi antes de Jesus, agora é depois, 70 anos depois da morte de Jesus, o imperador romano Tito, porque aí o que aconteceu? Os romanos invadiram a Palestina, expulsaram os babilônicos e tomaram toda aquela região. Agora, o povo dominante era o povo romano. Assírios, babilônios, todos eles foram expulsos. Os romanos estavam agora no poder. Né? Bem antes de Jesus, eles já estavam no poder. Mas aqui nós estamos falando de 70 anos depois da morte de Jesus. O imperador romano Tito sufocou uma rebelião hebraica. Porque os hebreus estavam sempre fazendo rebelião contra os romanos, né? Sempre ali. Lembra? Lutando. Tem aquele escravo também, que eu esqueço o nome, muito famoso, foi mais ou menos uns 80, Espartacus. Ele liderou uma revolta de escravos contra o poder. Né? E constantemente explodia uma revolta contra os romanos. E os romanos, quando reagiam contra esses revoltosos, eles eram altamente cruéis. Eles chegavam, destruíam, matavam todos, pegavam o povo, exilava. Eles eram altamente cruéis para acalmar uma revolta. Né? E aqueles que se insurgiam contra eles pagavam muito caro. Então, no ano 70 da nossa era, o imperador romano Tito sufocou uma rebelião hebraica. E o que ele faz? Destrói o segundo templo. Aquele que Ciro financiou para os hebreus, quando eles saíram do exílio da Babilônia, ele destrói o segundo templo de Jerusalém. Os hebreus, então, a tribo de Judá, dispersaram-se por várias regiões do mundo. Esse episódio ficou conhecido também como diáspora, a primeira diáspora depois do Cristo, porque antes do Cristo houve umas 3. Essa foi a primeira depois do Cristo. E a destruição do segundo templo. No ano de 136, aí um grupinho ainda ficou ali. Ainda ficou. No ano de 136, houve outra revolta. E aí os romanos vieram implacáveis. E os hebreus sofreram a segunda diáspora no reinado de Adriano, imperador romano. Os judeus foram aí definitivamente expulsos da Palestina. E só vão retornar quando? Ao final da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, em 1948, com a fundação do Estado de Israel. Olha quanto tempo levou esse exílio. Né? Só vão retornar após a Segunda Guerra Mundial, com a fundação do Estado de Israel, em 1948. Aí a gente pensa assim, eles se acalmaram? Não, né? Não, continuaram
Então, olha só quantas dores esse povo sofreu e continua sofrendo, porque não ouviu a ordem do Senhor através do profeta Aías, praticamente 1000 anos antes de Jesus. Está lá, ó. E se ouvires tudo que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi e te darei Israel. Então, toda vez, se a gente insiste em se manter afastado do Senhor, olha as dores que continuarão batendo na nossa porta, até que a gente se renda ao Senhor. E aí nós temos uma cronologia, né? 721 a.C., o reino de Israel é conquistado pelos assírios. Em 587 a.C., o reino de Judá é submetido pelos babilônios, cativeiro da Babilônia. Depois veio o domínio persa, século 6 a.C. a século 4 a.C., 2 séculos de domínio persa. Depois o domínio macedônico de Alexandre, século 4 a.C. a século 1 a.C. E aí veio o domínio romano, no século 1 a.C. Depois, em 587, foi destruído o primeiro templo. E aí depois Ciro manda erguer o segundo. E em 580, em Jerusalém, o início da grande diáspora, em 70 depois de Cristo, aqui é destruído o segundo templo, né? E depois, em 136, aquela diáspora que levou quase 2000 anos até 1968, 1948, quando é fundado o Estado de Israel. Então, apesar da dispersão, isso é interessante. Apesar dessas dispersões, dessas diásporas que aconteceram antes de Jesus, que aconteceram depois de Jesus, a unidade cultural entre os judeus é preservada ao longo dos anos. Eles mantêm a religião, é a tribo de Judá, que arrependida de ter e se entregue às práticas idólatras, se manteve unida ali. Então, apesar de todas as dores, eles mantiveram a unidade cultural. A gente tem que admirar esse povo, né? E ela é preservada até ao longo dos anos. Então, hoje nós estamos aqui, não é? Também sofrendo algumas diásporas, passando por cismas, mas se nós mantivermos a nossa fé no Senhor, nós conseguiremos vencer todos os obstáculos. E nós temos, né, muita ajuda, né? Então, vamos lembrar aqui que é óbvio que ao dizer que vinha em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, está lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, lembra que Jesus diz? E Jesus diz aqui, eu vim em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E haviam muitas, porque os dois reinos se espalharam. Jesus, ele não estava se referindo a essas 10 tribos perdidas do reino de Israel, que se diluíram no seio dos muitos povos politeístas da época. Quando Jesus diz isso em Mateus capítulo 15, versículo 24, que vinha em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus referia-se aos judeus que, por causa do demasiado apego às tradições e aos falsos ensinamentos religiosos, se mantiveram recalcitrantes na inobservância das leis divinas, afastando-se do bom caminho, necessitando, por isso, da orientação sábia do mestre, para que voltassem ao aprisco. Então, ele não está se referindo às 10 tribos. Não, eu estou aqui para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que fizeram parte das 10 tribos, que se perderam. Não, ele está se referindo a todos os judeus, a todos os homens que se tornam. Porque depois de Jesus surge um novo grupo, que são os cristãos. Não é verdade? Então, esses cristãos vão se misturar aos judeus. Quando nós falamos aqui, se referir aos judeus, ele está se referindo
aquele grupo que não conseguiu, apesar da presença dele aqui e do ensinamento que ele trouxe, se converter. Por quê? Um novo grupo se formou, que foi o grupo dos cristãos. E os cristãos eram formados por ex-politeístas, ex-idólatras, os gentios, e mais um grupo de judeus. Todos se uniram e formaram cristãos. Mas um grupo o renegou. E ele sabia disso. Então ele vinha em busca desses que continuavam ali apegados às tradições e aos falsos ensinamentos religiosos. E permaneciam recalcitrantes na inobservância das leis divinas, afastando-se do bom caminho, necessitando, por isso, da orientação sábia do mestre para que voltassem ao aprisco. Então, a preocupação dele agora não é com aqueles gentios, idólatras, politeístas, judeus que se tornaram cristãos. É com as ovelhas perdidas, aqueles que continuavam negando a verdade, negando seguir o bom caminho. Olha a preocupação do Senhor. Esses são meus filhos, mas que ainda me negam. Então ele envia Jesus para resgatar esses que ainda negavam o Senhor. A idolatria, né? O povo, a idolatria nossa de cada dia. Já falamos disso, sobre isso na outra aula, né? Quantas pessoas nós idolatramos. O povo judeu, a exemplo do que sucedeu com as demais comunidades vizinhas, sempre sentiu propensão para a idolatria. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, demorou alguns dias. E quando voltou, notou com surpresa que o povo já se havia corrompido, passando a adorar o bezerro de ouro. A idolatria sempre esteve presente em meio à humanidade. Hoje, nós vivemos um outro mundo, mas continuamos idólatras, adorando falsos deuses. Não é verdade? As redes sociais não negam isso. E aí, como eu falei antes, nós não estamos sozinhos. O Senhor, sempre preocupado com os seus filhos, avisou a todos nós. Eu lhes enviarei o Consolador, que vai ajudá-los a se libertar dessa idolatria, a voltar para o aprisco. E o Espiritismo está, quase 2000 anos depois, como doutrina consoladora, que representa o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, relativa ao advento do Espírito de verdade, fazendo um ardente apelo a todas as criaturas de boa vontade, para que atendam ao chamamento do bom pastor, aquele chamamento que Aías levou a Jeroboão, a fim de que a humanidade possa viver mais feliz, de modo mais fraternal e, acima de tudo, possa desfrutar da paz e amor que deverão presidir os destinos do gênero humano, quando ele estiver vivendo sob o reinado do Espírito. Os tempos, na realidade, são chegados. Nós sabemos disso. Os evangelhos aí estão como atestado eloquente do grande amor que Cristo devota a seus filhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, o evangelho de Marcos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, de João. Urge, pois, e não podemos esquecer, as mensagens, né, dos grandes espíritos que vieram até nós, Dr. Bezerra, Emmanuel, todos, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, irmão, de todos esses que continuam trabalhando, Caibar Schutel, que continuam trabalhando na Seara do Senhor. Não é verdade? Urge, pois, que os homens se decidam a aprender e a viver os ensinamentos ministrados por Jesus Cristo há quase 20 séculos. Pois somente assim, vivendo esses ensinos, lágrimas serão enxugadas, os aflitos serão consolados, os que choram passarão a rir, os que passam fome serão saciados, os pobres de espírito verão a Deus e os pacificadores herdarão a terra. Na atualidade, os mensageiros de Jesus Cristo não buscam apenas as ovelhas desgarradas da casa de Israel,
mas sim as ovelhas desgarradas de todos os povos da terra, de todas as religiões, porque nós somos um povo só. Não existe mais essa coisa de casa de Israel. Nós somos um único povo, o povo de Deus, de todas as religiões, de todas as raças. O chamamento agora é amplo. Jesus disse: não vos falarei mais por parábolas. O chamamento é amplo, irrestrito para todos, abrangendo todas as coletividades, pois avizinha-se os novos tempos, quando o reinado do Espírito será definitivamente plantado na terra. E aquele que se negar a promover a sua transformação poderá e com certeza sofrerá outra diáspora, como os exilados de Capela sofreram. Foi uma diáspora. E os que não se renderem ao Senhor terão que ser exilados. Passarão por outra dura e terrível diáspora. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui esse nosso estudo de hoje, né? A história dessas 12 tribos, trazendo para nós esse ensinamento, que não podemos nos dividir, porque antes o povo de Israel, quando era formado pelas 12 tribos, era forte, estava ali junto com o Senhor. Quando começam as dissensões, as questões políticas, as questões religiosas, eles se dividem, se afastam do Senhor, se tornam idólatras, materialistas, e aí enfraquecem. Enfraquecidos, passam a se tornar vítimas dos ataques dos inimigos. Quem são os inimigos hoje? Nós sabemos quem são os inimigos hoje. Então, que nós possamos ser firmes, junto ao Senhor, seguindo as suas orientações, perseverando no amor, na caridade, porque vamos nos lembrar que o jugo do Senhor, o jugo é leve, né? O seu jugo é suave, o peso é leve, né? O jugo é suave, o fardo é leve e o jugo é suave, porque só pede de nós o amor e a caridade. Que a gente persevere, porque se não perseverarmos no Senhor, poderemos ser vítimas de uma diáspora. E eu acredito que aquele que é vítima de uma diáspora não vai para nenhum lugar maravilhoso. Lembre-se que os hebreus sofreram várias diásporas, e toda vez que eles eram exilados, eles iam para os cativeiros, onde havia dor e sofrimento. Que nós possamos seguir em frente e ajudar aqueles que permanecem contrários ao Senhor, para que eles despertem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa agora no final da nossa aula? Tem alguma dúvida? Deu para entender a mensagem? Vou falar uma coisinha. Pode falar. Uma coisinha não, uma coisa bem importante. Meu marido é judeu, né? Israelita, né? Então, para mim, isso tudo que está sendo falado está trazendo muitas coisas que esses detalhes, né? Como é que a situação, a gente sabe a situação do judeu, né? Do israelita hoje, assim, do nosso tempo, né? Mas desse tempo da fuga, isso tudo, que há pouco tempo, né? Eles fugiram, né? Nessa época da guerra, né? E tudo que eles tiveram que fugir, abandonar de novo, né? Então, quando junta isso tudo, e a gente imagina, meu Deus do céu, que loucura, né? Muitos Durante a povos. Segunda Guerra Mundial, eles sofreram outra diáspora, né? Foi quando eles vieram, exatamente. Vieram para todos os lugares, principalmente no Brasil, né? Eles vieram muito no Brasil. Espalharam pelo mundo. Tanto que o meu sogro, ele faleceu já fez uns 9 anos, mais ou menos. E agora que os filhos, quando ele desencarnou, que os filhos descobriram que ele tinha certidão daqui, ele e o irmão. E, na verdade, as mães, as avós, né, do marido,
dos filhos, eles sempre achavam que o pai e que o irmão do pai, entendeu, tinham nascido aqui no Brasil, e não. Fala um Eles, pouquinho mais alto, Eloá, por favor. Aí eles na pensavam verdade, que os que avós já haviam nascido no Brasil. que o pai, né? E aí eles descobriram, depois que o pai desencarnou agora, que descobriram que eles nasceram, na verdade, na Turquia, eram turcos. Eles eram turcos, né? Porque uma mãe do pai deles, uma mãe veio da França, outro veio da Rússia, aquela mistura, né? E aí Sim, casaram e tudo e fugiram para o Brasil nessa época. fugiram para o Brasil. Então, exatamente, Eles não descobriu agora. sabiam nem a origem, né? Não Não, sabiam a a origem. certidão de brasileiro. Só agora que eles Até descobriram a isso, até origem deles. hoje, descobriram agora. E quantos isso aconteceu, né? Ah, E todas, inúmeros. não precisa só ser judeu, mas alemão, quando fugiram também. Eu me lembro da minha família, que a minha mãe morava no interior do Rio Grande do Sul, a família dela toda alemã. E ela, quando veio para cá, ela estudava em colégio alemão. Então, naquela época também, da guerra, aquela coisa, né, de Hitler e tudo, foi assim um sufoco, né? Então, quer dizer, a maioria dos povos tem seus essa mesma palavra que tu fala, né? Essa fuga Sim, de a todos eles diáspora. fugindo, exatamente, fugindo Porque para os judeus que poderem. não fugissem morreriam nos Exatamente, fornos foi o dos que aconteceu. Foi o que campos de aconteceu. concentração. Então eles tiveram Os que fugir parentes, e se espalharam pelo exatamente. mundo. Tem pessoas da família que não podem nem ouvir falar até hoje, as pessoas mais antigas, que ainda estão encarnadas, que eu até conheço, que elas não podem nem escutar falar e ver programa que fala sobre isso, sobre aquilo, Sim, sobre judeu, entram em desespero, porque sim, passaram, né, pela fuga, né, por esse chodo, como chamam, né, sim. tiveram que fugir. Mas, graças a Deus, Deus é tão poderoso que essas pessoas conseguiram trazer suas famílias, a grande maioria, e graças a Deus estão conseguindo sobreviver, né? Com Exatamente. energia, amando a pátria, isso é muito importante, é uma lição. Porque quem sofre uma diáspora sofre muito. Então, Pois que é, nós, agora falando enquanto espíritos, possamos buscar o Senhor para que nós, após a nossa desencarnação, nossos espíritos também não sofram outra diáspora, não é? Porque com certeza muitos de nós ainda somos aqueles que vieram de outros orbes exilados para um planeta de provas e expiações. E aqui formaram o seu lar. Que nós possamos continuar caminhando, buscando evoluir, porque se nós pararmos ou agirmos contra a vontade do Senhor, poderemos ser novamente exilados, sofrer outras diásporas, porque coletividades de espíritos sofrem essas diásporas quando se rebelam contra o Senhor. Então, que nós não sejamos mais aqueles que serão afastados por se tornarem inadequados à coletividade, à comunidade, não é verdade? Então, nós vamos parar aqui 10 minutinhos e retornaremos para o estudo do livro Nosso Lar. Hoje estaremos estudando o capítulo 11 do livro Nosso Lar, que vai tratar das notícias do plano, tá bom? Então, 10 minutinhos aí, nós vamos parar aqui.